Olá, tudo bem com você? Vamos lá iniciar mais uma live. Hoje falamos da Síndrome da Mulher Maravilha. O que será que é isso? Já ouviu falar? Bem, se você está chegando agora, se não me conhece, se caiu agora por aqui, tá vendo esse vídeo gravado, então já se inscreve no canal se estiver no YouTube. Se estiver aqui no Instagram, já curte, deixa seu comentário. O meu nome é Laine Sardelli, eu sou psicanalista e coaching e trabalho com foco em relacionamentos. Então hoje vamos falar sobre a Síndrome da Mulher Maravilha. Essa síndrome que tem atingido tantas mulheres e muitas vezes nem se dá conta de que está passando por alguma coisa que não tá tão legal, que tá fazendo mal. Quem tá chegando aí, seja muito bem-vinda, Ivone, pai, boa noite. Tá frio aí em Campinas, Ivone? Que aqui continua. Olha, eu falei que depois que eu morei em Tocantins, eu tô até lidando melhor com o frio, mas já tá bom, né, gente? Vamos voltar no calorzinho, pelo menos, assim, acima de 25 graus, eu acho que vale a pena. Vamos torcer. Que bom! Que bom! Sejam bem-vindos, gente. Quem tá entrando, me ajuda a compartilhar a live. Vamos trazer mais gente. Vamos trazer essa mulherada que anda se sobrecarregando demais e achando que isso é bonito, né? Achando que é bonito fazer mal para si mesma, fazer mal para a própria saúde. Vamos entender. Eu trouxe aqui algumas perguntas para vocês se fazerem e perceberem se estão ou não passando por essa síndrome. É claro que eu trouxe como Mulher Maravilha e aí acaba sendo focado mais para mulheres, mas essa mesma síndrome também existe para homens. Ah, peraí, deixa eu falar aqui que estão mandando mensagem. Entra agora, quem estava tentando entrar pelo link não estava conseguindo. Acho que agora vai dar certo. Então, gente, vamos lá. Me ajuda a compartilhar, vamos trazer mais gente. Enquanto o pessoal vai chegando, enquanto a gente vai compartilhando e convidando mais gente, quem tá aqui, eu vou... Olha lá, esse Builder Love, gente, é meu marido, tá? Que tá com esse perfil, né? Vocês veem os elogios aí e que bom, né? Obrigada. Eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês que estão aqui comigo já começarem a pensar nisso e, se possível, coloca aqui pra gente, compartilha com a gente. Nesse mundo, né, nessa vida, nós mulheres, todas as pessoas, mas em especial nós mulheres, vivemos vários papéis. Então nós vivemos o papel de mãe, de filha, né, de esposa, de profissional, de mulher. Me fala aí, quem tá aqui na live, as mulheres que já entraram na live, me fala em qual deles vocês costumam colocar mais energia durante o seu tempo, durante a sua vida, durante o seu dia, durante a sua semana. Qual desses papéis você acaba depositando mais energia? O mãe, o esposa, o filha, o profissional ou a mulher? Eu resumi em 5, né? Porque a gente faz mais do que isso. E esse profissional, a gente pode colocar a dona de casa aqui no profissional também, tá? E mulher é o tempo de você com você mesma. Então, pensa aí e me fala, qual deles tem ganhado mais tempo, né? Mais tempo seu, mais atenção sua? Mãe, filha, esposa, profissional ou mulher? Eu coloquei 5 para facilitar, mas a gente sabe que se fosse colocar, a gente tem muito mais papel do que isso. E o problema não é ter vários papéis, o problema é querer dar conta de tudo sozinha. E é isso que gera até os sintomas. Profissional que vem a ser a dona de casa e profissional que trabalha fora também, porque acaba tendo profissional e mãe. Olha que legal. O pessoal mandar uns aviãozinhos aí. Continua compartilhando, gente, me ajuda a compartilhar, me ajuda a trazer mais gente pra live, pra participar com a gente. E quem mais tá chegando aí, fiquem à vontade de responder. Mãe, filha, esposa, profissional ou mulher? Existe um movimento na Europa que já está funcionando em alguns países, eu não sei dizer qual exatamente. Aí, conseguiu entrar, Beth. Cláudia também, seja bem-vinda, boa noite. Existe um movimento na Europa que eu não sei em quais países certinho, mas eu sei que é lá, em que o governo
fez um projeto, né, onde as mulheres que ganham neném, elas ficam 2 anos em casa, 2 anos de licença maternidade. Esses 2 anos pode ser revezado entre pai e mãe. Tipo, se o casal achar que deve ficar 1 ano a mãe e 1 ano o pai para cuidar da criança, o governo banca essa família, né, um deles para cuidar do filho. Quer dizer, eles já perceberam, eles já entenderam que uma criança que tem esses 2 primeiros anos de vida com bastante suporte, com muito amoroso dos pais, principalmente, né, o primeiro ano com a mãe, que pode amamentar e tudo mais, já perceberam que serão adultos muito menos problemáticos, porque é a base, né, esses 2 primeiros anos da infância é muito importante para o bebê. Mas isso é na Europa, né, gente? No Brasil, isso ainda eu acho que nem está em discussão. Porém, as mulheres, elas muitas vezes precisam voltar para o mercado de trabalho logo depois de ter um bebê, né, para poder suprir a necessidade material dessa criança. Talvez nem tenha consciência do tamanho do dano, né, emocional que gera. Acaba ficando aquela culpa, eu trabalho demais, não fico tempo, então eu começo a pagar essa falta, né, de outras maneiras, e aí a gente já sabe mais ou menos qual que é o progresso dessa história. Então, a gente vê que é uma questão, esse acúmulo de tarefa é uma questão que está sendo olhado até pelo governo. Se está em algum lugar do mundo, né, algum dia vai chegar aqui também, mas para a gente ver o quanto isso é importante. Então, a gente sabe que durante centenas de anos, as mulheres foram, nesse mundo patriarcal, né, que nós vivemos, as mulheres eram designadas a cuidar da casa, da educação das crianças, né, da roupa, dos afazeres domésticos. E aí, o tempo passou e as mulheres precisaram ir para o mercado de trabalho. O que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi onde a ascensão das mulheres no mercado de trabalho, que foram começar a aceitar, né, a mão de obra feminina, foi logo pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial. Foi uma época muito difícil para o mundo, né? Mesmo que a gente não tenha vivido lá, a gente sabe da história que todas as famílias, mesmo os países que não participavam da guerra, tiveram problemas por conta da guerra. E muitos homens morreram na guerra. E aí as mulheres ficaram em casa com suas crianças, tendo que dar conta de tudo. E como que eles iam alimentar essas crianças? Elas precisavam trabalhar. Só que, percebe, elas foram para o mercado de trabalho e isso não tirou as obrigações que ela já tinha em casa. Elas não tinham com quem dividir essas obrigações. Então, isso fez com que, desde ali, acumulou-se muitas tarefas, né? Isso falando num geral. Mas, claro que antigamente já tinha pessoas que prestavam alguns serviços e tudo mais. E aí foi criada essa personagem, a Mulher Maravilha, lá em 1940, olha que interessante. E ela foi criada junto com o uniforme que era a bandeira dos Estados Unidos, né? E ela era o quê? Uma guerreira que ajudava a salvar o mundo. Então essa imagem até hoje é um arquétipo muito poderoso. Tanto que tem alguns exercícios de empoderamento feminino que se fala para você fazer a posição da Mulher Maravilha, né? Colocar as mãos na cintura, igual a Mulher Maravilha fica em pé, respirar, mentalizar, e de fato isso funciona, isso é realmente bom. Qual que é o problema então? Se a Mulher Maravilha é um arquétipo bom, se faz parte do empoderamento feminino, se encoraja as mulheres a lidar com a vida, a lidar com o mundo, qual o problema disso? O problema é quando perde o equilíbrio. O problema é quando as tarefas ficam muito pesadas e mesmo assim ela continua querendo carregar o mundo nas costas. Fala pra mim, quem aqui já não se viu como uma Mulher Maravilha? Tentando carregar tudo, tentando suprir a todos, tentando agradar a todos, com dificuldade de falar não. E se isso vai se repetindo diariamente, isso começa a ficar extremamente exaustivo. Só que é mais do que isso, é mais do que um desânimo, é mais do que um cansaço, é mais do que uma cobrança ou uma reclamação. Isso pode vir a virar sintomas sérios e é sobre isso que eu quero falar com vocês. Por quê? A nossa organização diária cabe a cada uma de nós, né? Mas é ideal que nós
tenhamos a consciência de que cada um de nós temos o nosso limite. E a nossa régua, ela não pode ser medida através da régua de outras pessoas. Por exemplo, uma mulher que é casada, que tem filhos, ela vai ter uma produtividade diferente de uma mulher que é solteira e não tem filhos. Concorda comigo? Laine, tá, gente? Isso é uma opinião muito pessoal minha e também nunca vi ninguém falar sobre isso, mas eu acho que mulheres que têm filhos e são casadas deviam ter um horário diferenciado nas empresas, vocês não acham? Eu acho que eles tinham que trabalhar só meio período. Não podia ter muita diferença de salário, mas assim, para ela poder ter um pouco mais de tempo, para cuidar das coisas dela, para ter tempo para ela, para ter tempo para os filhos, porque, meu Deus, trabalhar em horário comercial, cuidar de filho, acompanhar dever de casa. Olha, agora na quarentena, eu fico só imaginando. Eu consigo fazer meus horários e consigo acompanhar o Cadu, né, que tem 10 anos, nos dever de casa. Mas eu fico imaginando essas pessoas, essas mães que trabalham o dia todo. Gente, se não estiver perto, não faz. A não ser que sejam umas crianças mais, né, com mais vontade de fazer, vamos falar assim, porque o Cadu, se eu não estiver junto com ele, dando atenção, ajudando a ler, ajudando no geral, só de estar ali do lado dele, ele não faz dever. E quem trabalha? Eu falo com meu marido direto, como que pode? Como que uma mulher consegue cuidar de casa, né? Só que aí veio a outra questão. Quem falou que eu tenho que dar conta de tudo? Sabe, em que momento eu acreditei que eu sou obrigada, né? Que é obrigação minha cuidar da casa, que é obrigação minha cuidar da roupa, que é obrigação minha ajudar a pagar conta, ou talvez pagar todas as contas de casa, cuidar de filho, trabalhar fora. São muitas obrigações e aí a coisa fica pesada. Sendo que viver é gostoso demais, é leve, não precisa ser um peso. Depende da maneira como nós levamos a vida. Depende da maneira como nós levamos as nossas obrigações. Não é feio falar, não dou conta. Desse jeito não dá, desse jeito não tem condição. Vamos dividir, vamos compartilhar as obrigações. Mas não é isso que sempre acontece, né? Muito pelo contrário. É mais comum a gente ver mulheres sobrecarregadas sem tempo nenhum para si mesma do que a gente ver mulheres compartilhando as obrigações. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é pra gente entender quem é que nos cobra. Eu sei que tem alguns maridos que são mais machistas e falam, mas isso aqui é obrigação sua e tal. Mas por que a gente aceita esse tipo de cobrança? Entende? Tudo bem, Thiago? Seja muito bem-vindo. Giovana também. Rosilda, eu vi que entrou aqui em cima. Gente, nós aceitamos as cobranças porque a cobrança está interna. A gente faz com que eu falo, a gente porque eu me incluo nessa, não tem muito tempo que eu estou conseguindo dividir isso. Por quê? Eu já não me cobro mais, isso eu já consegui fazer. Mas vira e mexe eu me vejo dando uma de Mulher Maravilha, querendo fazer tudo e sabe o que acontece no final? A gente não consegue fazer o que a gente realmente precisa fazer. Aquilo que realmente faria diferença na nossa vida acaba ficando para trás, porque a gente fica dando prioridade para as tarefas que amanhã vai estar ali de novo. É ou não é? Fala para mim se vocês já se viram fazendo isso. E o maior problema de tudo isso é que essa Mulher Maravilha, ela começa a se doar excessivamente para tudo e para todos, só que o tempo passa e não demora para ela começar a cobrar o reconhecimento, cobrar a valorização que normalmente não tem. Então cobra do marido, o marido que a essa altura do campeonato já está acostumado, porque você resolve tudo, para que eu vou me preocupar? Você sabe tudo, você sabe onde que tá as coisas, você sabe como fazer, do jeito que eu faço não é bom, então já está bem mal acostumado, né? Cobra dos filhos, que a essa altura do campeonato não cresceram. Por quê? Porque a maneira como a Mulher Maravilha educa tá sempre precisando dela para alguma coisa. Então, as crianças não crescem, vão ficar sempre crianças. Pode até crescer dali para fora, né? Arruma um emprego, vai bem, faz outras coisas e vai bem. Mas perto da mãe, eles não são autônomos, eles são dependentes dela. Cobra do chefe,
no caso de uma pessoa que é empregada, ou cobra dos próprios clientes, no caso das autônomas, né? Por quê? Porque acha que as pessoas não a valorizam. Tudo que ela faz não é o suficiente para receber a valorização deles. Por que ela acha que as pessoas não a valorizam, gente? Vamos ver se vocês dão um chute aí. O que vocês acham? Por que ela acha que não é valorizada? Por que ela acha que é tão cobrada? Essa Mulher Maravilha é aquela que, se alguém chegar na casa dela, ela vai começar a se desculpar se ela não conseguiu fazer alguma coisa, sabe? Ai, não repara que tá sujo aqui, que não deu tempo e tudo mais. É aquela que, se alguém chegar, o marido ou algum filho, e perguntar se tal peça de roupa tá suja, ela vai começar já a se defender. Tipo assim, mas eu não tive tempo, eu tava fazendo outra coisa, eu não sei o que, sabe? Por quê? Porque é uma reação, é uma reativa, é uma reação mesmo. É uma maneira de tirar a culpa. E por que eu tento tirar a minha culpa? Porque eu me sinto culpada. Olha que processo. A sociedade nos fez acreditar, ao longo do tempo, né, gente? Ao longo dos anos aí, da nossa cultura e da nossa educação. A sociedade nos fez acreditar, nós fomos criadas assim. Para lavar, passar, cozinhar, para cuidar de filho, cuidar de casa, para trabalhar fora. E tem mais, precisa estar bonita, precisa estar bem arrumada, precisa sempre estar aprendendo alguma coisa. É assim ou não é? E essas cobranças ficam aonde? Dentro de nós. Não é que ninguém lá fora está cobrando a gente, é a gente mesmo que se cobra. E quando a gente não dá conta de fazer tudo isso, a gente começa a entrar em parafuso e se comparar com aquelas pessoas que a gente acha que está dando conta de fazer tudo isso. Que bom, Beth. Aí a gente começa a se comparar com aquelas pessoas que a gente acha que dá conta. E aí fala, não, mas se ela dá conta, eu também tenho que dar. E aí, mesmo que não dê, continua se cobrando. E essa cobrança vai levar ao desgaste. Claro que vai levar ao desgaste, né? Porque se é ruim a gente sentir que tem alguém tentando cobrar algo da gente, imagine a gente se cobrando e se culpando o tempo todo. Então essa mulher cobra do marido mal acostumado, cobra dos filhos que não crescem, né? Porque tá sempre dependendo dela, porque sempre onde tem uma Mulher Maravilha, tem algum escorão em volta, porque sabe que ela vai resolver. Então, deixa ela fazer do jeito dela, né? Do jeito que ela gosta. Ela vai se revoltar contra os parentes que só vêm atrás dela na hora que estão precisando e não valorizam e não perguntam como que ela tá. E ela só não vai reclamar e se revoltar contra ela mesma, que é a única pessoa que pode resolver. Olha que doido. Ela só não vai reclamar com ela mesma, que é a única pessoa que pode resolver. Então, olha só, a única pessoa que pode resolver é ela mesma. Então, mais ou menos assim, ó, é o processo, né? Primeiro, eu me culpo, porque eu me cobro, eu não dou conta de fazer tudo, porque eu não sou a Mulher Maravilha. No máximo, quando eu fiz todas as minhas tarefas, eu olho no espelho e me sinto um bagaço. Aí, então, não dei conta. Só que se a gente for ver lá na história da Mulher Maravilha, eu nunca vi a Mulher Maravilha cuidando da casa. Eu também não assisto todos os filmes, assisti só o último, né? Mas ela não tem uma vida familiar, tem? Alguém aí conhece a vida da Mulher Maravilha? E ela é meio deusa, né? Ela é meio deusa barra guerreira. Então ela vem de uma história totalmente desumana, não é humano. Bom, qual que é o processo então? Primeiro, a cobrança, autocobrança. Eu me cobro, por isso que eu não quero que as pessoas me cobrem, por isso que eu me sinto culpada. Então, cobrança, culpa, frustração, porque eu não consegui fazer tudo que eu queria, e é claro que eu não vou conseguir. Depois a irritação, sabe aquela pessoa irritada, aonde as pessoas olham pra ela e falam, o que foi? O que você tá querendo? Qualquer coisa que alguém fala, ela tá irritada, ela não tem paciência pra nada. Ressentida, porque ela fica ressentindo aquilo, poxa vida, eu não dei conta, fulana conseguiu, porque eu começo a me medir com a régua dos outros. Gente, isso não existe, porque cada um de nós precisamos entender quais são os nossos limites, até onde nós conseguimos chegar. E o que o outro fez não pode servir de parâmetro para mim, porque somos pessoas diferentes, temos habilidades diferentes, características diferentes. Ontem eu vi um vídeo bem interessante, ele falava assim,
O rapaz falava assim, que acho que é Einstein, que falou que todos nós somos um gênio, mas se a gente for medir a capacidade do peixe de subir em árvore, você vai achar que ele é um inútil, porque não é para isso, ele não veio para subir em árvore, ele veio nadar. Então, se nós estivermos no lugar certo, boa noite, Dete, seja muito bem-vinda, tudo bem? Se nós estivermos no nosso lugar, se nós fizermos o que a gente gosta, é claro que a gente vai conseguir se destacar. E não para ser melhor do que os outros, mas para ser melhor do que a gente mesmo. Melhor para a gente, melhor para o mundo. Então vem a culpa, a frustração, a irritação, ressentimento, porque eu fico ressentindo aquilo, né, que eu não consegui fazer. O descontentamento comigo mesmo, só que eu não consigo enxergar que esse descontentamento é comigo. Então o que eu faço com ele? Eu projeto nos outros. Eu fico descontente com meu marido, eu fico descontente com os meus filhos, eu fico descontente na minha profissão, eu fico descontente na minha casa, eu fico descontente na minha cidade, eu reclamo de tudo e de todos. Olha aí o sintoma. E consequentemente, depois de tanta reclamação, o que vem? Os sintomas. Eu peguei aqui uma lista, até coloquei lá no post, não sei se alguém aí acompanhou, mas eu vou falar alguns sintomas que desencadeiam, tá? Que iniciam por causa dessa síndrome da Mulher Maravilha, por causa dessa lista de afazeres sobrecarregadas, por causa dessa necessidade de agradar todo mundo, de querer a atenção de todo mundo e querer reconhecimento de todo mundo. E aí eu vou falar os sintomas e você observa se você não está sofrendo com algum deles. E em seguida eu vou fazer algumas perguntas, tipo um teste, para ver qual o seu nível aí de Mulher Maravilha, tá bom? Então, ó, sintomas que acontecem e podem ser desencadeados por causa dessa sobrecarga de tarefas. Ansiedade. Por que ansiedade, né, gente? A pessoa não conseguiu fazer tudo que queria hoje, não conseguiu ontem, então, claro, eu já tenho medo de não conseguir amanhã, me cobrar de novo, me culpar de novo, ter que dar satisfação, para quem nem tá querendo satisfação, mas eu preciso dar. Enfim, ansiedade. Alterações de memória, sabe aqueles lapsos que você começa a esquecer de tudo? Agressividade, que é a questão da irritabilidade, né, por conta disso. Então, se a pessoa te faz uma pergunta, você já acha que ela tá te cobrando. A pessoa não encontrou, uma pessoa dentro de casa não encontra uma determinada vasilha, pergunta, ao invés de você responder onde tá a vasilha, você já dá um grito, né? Fala, ninguém conhece nada nessa casa. A agressividade é um dos sintomas. Dificuldade para relaxar. Sabe aquela pessoa que deita na cama, mas parece que a cama não tá ali? E aí tem medo de relaxar, como se fosse cair? Tem medo de soltar o próprio corpo em cima da cama para relaxar? Pois é. Distúrbios do sono, que já vem junto com a ansiedade. Exaustão, irritação, impaciência, sensação de vazio. Por que fica com sensação de vazio? Porque eu não estou preenchida de mim. Eu estou querendo viver uma coisa que não sou eu, que a sociedade falou que é interessante. Sabe o que eu acho interessante, gente? Dando uma pausa aqui nos sintomas. Quando chega no Dia Internacional das Mulheres, no Dia das Mães, quais são os elogios que as mulheres recebem? Guerreira, né? Dá conta de tudo, multitarefas. Gente, tudo isso é uma programação subliminar para o nosso inconsciente para fazer com que a gente ache que isso é normal. Não, não é normal. A gente tem que fazer 5, 10 tarefas de uma vez. Até é normal se isso não traz consequências, se isso traz prazer, se isso te faz feliz. Mas se você não dá conta de fazer 5, 10 tarefas de uma vez só, não faça. Faça uma, faça 2, termine uma para começar outra. Sabe, a gente não precisa estar se medindo na régua de uma sociedade que não faz nada para ajudar a gente a ser diferente. Percebe isso? É cômodo que as mulheres sejam multitarefas. É cômodo que a gente dê conta de fazer tudo. Só que a dor nas costas fica para quem? Sensação de vazio, por quê? Porque eu não estou preenchida de mim mesmo. Eu acabo ficando preenchido daquilo que me falaram que deve ser e eu não me questionei se isso vai me fazer feliz ou não. Sentimento de culpa, porque o tempo todo eu me sinto cobrada por mim mesmo e se alguém fala alguma coisa, eu já tô com 5 pedras na mão para me defender, porque eu estou na reatividade, né?
Eu estou com medo. Então eu não quero que as pessoas enxerguem a minha falha. Afinal de contas, eu não posso falhar. Eu sou uma super-heroína, não é? Síndrome de pressa. Ai, quem nunca já esteve perto de uma pessoa que tá sempre com pressa? Você fala assim pra pessoa, mas você vai fazer o quê depois que você sai daqui? Ah, sei lá. Às vezes a pessoa não tem compromisso depois. Ela pode sentar, relaxar, curtir, conversar. Mas ela tá sempre com tanta pressa que no fim ela não consegue fazer nada. Porque tudo que ela vai fazer é correndo. Sentimento de estar sempre devendo. Olha só, já tá identificando que já melhorou bastante, né? Sentimento de estar sempre devendo. Sabe, como se tivesse sempre faltando alguma coisa, mas eu não fiz tudo que eu precisava fazer. Mas faltou alguma coisa. Tensões musculares, nossa, principalmente aqui, ó, nos ombros, nas costas. Fica sempre com dores musculares. Cefaleias intensas, dores de cabeça, inexplicáveis, né? Transtornos cardiovasculares. Olha que interessante. Transtorno cardiovascular, ele é o quê? A circulação. Não é? E o que a gente precisa para que os nossos vasos dilatem, para que os nossos vasos tenham uma circulação bem saudável? A gente precisa se relaxar. A gente precisa deixar o corpo fluir, a água fluir, o líquido fluir. A gente precisa sentir prazer, que esses vasos dilatam. Né? Quando a gente fica bem excitado, por exemplo, até a pupila dilata, todos os vasos dilatam. Então a gente precisa se permitir sentir prazer para que o nosso sistema cardiovascular também possa viver com prazer. Distúrbios de compulsões, transtornos alimentares e até depressão. Então, distúrbios de compulsões, aqueles tiques, talvez, né, que algumas pessoas começam a desenvolver com o tempo. Transtornos alimentares, eu como demais para poder suprir esse vazio que está aqui dentro, que eu ainda não entendi, que é um vazio de mim, é um vazio de saber quem eu sou. Então eu preciso comer, né? Acaba me causando um transtorno alimentar, também pode ser o contrário, por não comer. E até depressão. Por que a pessoa chega até nesse ponto de desenvolver uma depressão? Porque ela tem raiva dela mesma. Ela tem raiva do que ela já fez, do que ela deixou de fazer, do que ela deixou de viver, dos sonhos que ela deixou para trás, das coisas que realmente eram importantes e ela acabou se anulando para poder suprir a necessidade de outras áreas. E aí ela não consegue mais ver perspectiva de futuro. E ela começa a entrar numa tristeza, né? Numa preguiça profunda que ela não consegue reagir. Faz sentido isso, gente? Vocês conhecem pessoas com esses sintomas e conseguem identificar que elas acabam sofrendo com essa síndrome da Mulher Maravilha? Agora eu vou fazer umas perguntas para vocês analisarem. Ó, a mãe falou aí que já não é mais a Mulher Maravilha. Então, ó, vamos olhando para as perguntas agora para você identificar se ainda não tem aí embutida, né? Porque não é fácil. A gente vive a vida inteira ouvindo uma coisa e de repente não é da noite pro dia que a gente consegue mudar, né? Mas é da noite pro dia que a gente dá um passo de cada vez. E a longo prazo a gente consegue mudar essa mentalidade, essa cobrança que a gente tem em cima da gente mesmo. Então, ó, primeira coisa, você tem dificuldade de dizer não? Observa essas perguntas e observa o seu corpo, como ele reage, tá? O que você acha graça? O que você fica, sei lá, talvez desconfortável em ouvir, tá? A pessoa que tem dificuldade de dizer não, ela acaba se sobrecarregando. Ela aceita afazeres que não são dela, para poder agradar quem está solicitando. No fundo, ela tem uma necessidade de se sentir amada, né? De se sentir reconhecida. Mas será que é assim que vai funcionar, gente? Será que isso resolve alguma coisa? Eu vou deixando aí as reflexões, tá? Para vocês pensarem. Você coloca a necessidade dos outros acima das duas, antes das suas? Tipo assim, você é uma pessoa que faz um plano para sua vida, para o seu dia, né? Hoje eu vou fazer isso, isso, isso. De repente chega alguém e te pede alguma coisa. E não é uma coisa urgente, não é uma coisa que tem que ser agora e não é uma coisa que precisa ser você. O que você faz? Você fala para a pessoa que você não pode porque você já tem compromisso, ou você anula as suas prioridades, que até então eram prioridades, para poder fazer o que aquela outra pessoa está pedindo? Ó, que beleza.
Então, qual o seu comportamento? Você coloca as necessidades do outro na frente das suas? Terceira pergunta, sente que precisa ser perfeita? Que não pode errar, que não pode esquecer? Por quê? Normalmente, a pessoa que gosta de fazer tudo muito perfeito, ela sente o quê? A cobrança. Ela se cobra de não poder errar. Porque se eu errar, eu vou estar dando brecha, né? Para que alguém fale que eu errei. Que absurdo. Eu não erro, né? Porque afinal de contas, eu sei o que eu faço. Como se errar não fosse humano, né? Você vê que com essas reflexões a gente percebe que muitas vezes nós somos desumanas consigo mesmo, né? Às vezes tão compreensivo com os outros, mas tão desumanas consigo mesmo. E ainda espera que alguém no mundo vai ser diferente com a gente. Por que seria? Se nem nós somos. Próximo. Assume cada vez mais responsabilidades. Tipo, você é aquele tipo de pessoa que você já tá atarefadíssima. O tempo que você tem durante o dia tá dando para suprir aquilo que você se comprometeu. Mas se alguém vem e te pede alguma coisa, você pega mais essa responsabilidade, mesmo sabendo que alguma coisa você vai ter que fazer de qualquer jeito, ou então deixar para outro dia, ou deixar as suas prioridades para outro momento. Então, se você assume cada vez mais responsabilidades, achando que vai dar conta de tudo, achando que o seu dia vai ser maior do que o dia dos outros, então começa, liga a anteninha, liga a luzinha laranja, fala, será que eu não tô excedendo as minhas possibilidades? Será que eu não tô abusando de mim? Você fica impressionada com a sua lista de tarefa? Sabe aquela hora que você olha e fala, caramba, olha o tanto de coisa que eu fiz. Aí tem uma questão. Se você olha e fala, caramba, olha o tanto de coisa que eu fiz e tá tudo ok, eu tô bem, tô tranquila, né, tô me sentindo bem, ok. O problema é quando eu falo, olha o tanto de coisa que eu fiz e tô exausta e não consigo ter um momento pra mim, sabe? Eu tenho pressa de tomar um banho rápido pra ir dormir logo. Então, observa aí o seu corpo, qual os sinais que ele vai te dando. Você se valoriza pela sua produtividade? Essa questão aqui é uma questão interessante e depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas quando a gente se valoriza pela quantidade de coisas que a gente faz, a mensagem que eu estou passando para mim é que se eu diminuir a minha lista de tarefas, eu não vou ser tão importante. Então, cada vez mais eu quero fazer mais coisas, pegar mais compromissos, ter mais tarefas. Porque pelo menos assim o meu dia está sempre preenchido e no final do dia eu sinto que eu fui boa o suficiente. Talvez melhor do que outros, talvez melhor do que eu mesma, talvez me superei, mas observa qual o motivo dessa sobrecarga. Entende? Às vezes esse motivo é só para ser reconhecida, é só para ser amada, é só para ser querida. É só para as pessoas me quererem por perto. Mas isso são escolhas inconscientes. Por isso que a gente precisa ficar muito esperto com a gente mesmo, com as nossas escolhas. Você quer ser tudo para as pessoas? Sabe quando alguém não te chama para fazer tal coisa, você fala, nossa, por que a pessoa não me chamou? Por que ela não pediu isso para mim? Eu fazia para ela. Sabe, fica até chateada quando alguém não te escolhe para fazer alguma coisa. É isso aí, Luiz. Qual a sensação quando você deita na cama? Sabe aquele momento assim que você deita na cama, que você coloca a sua cabecinha no travesseiro? Qual é a mensagem que você passa para você? Dá tempo para conversar consigo mesmo ou você já deita dormindo? Você se sente abusada? Porque às vezes a gente se sente assim, abusada, sabe? Quando a gente permite que as pessoas façam coisas com a gente e a gente fala, por que eu permiti? Por que eu não barrei? É claro que sem autoconhecimento, a conversa é outra. Você vai falar assim, por que aquele infeliz pediu que eu fizesse isso? Por que fulano de tal me deu essa tarefa? Sabe, a gente sempre coloca a culpa no outro. Quando você começa a se trabalhar no autoconhecimento, você percebe que a única pessoa que pode barrar isso é você mesma. E aí você começa a se analisar. Por que eu permiti que fulano me tratasse assim? Por que eu deixei que fizessem isso comigo? Por que agora eu tô me sentindo uma pessoa abusada, né? Abusada das minhas possibilidades, de tudo. Deixei de fazer as coisas que eu queria pra mim, talvez pro meu filho, pro meu marido, pra minha casa, pra minha vida pessoal, pra fazer coisas que
Que diferença fez na minha vida isso? Só para não falar não? Só porque alguém me pediu? Boa noite, Eli, tudo bem? Não é assim, Fabi? Então, próxima. Você já se perguntou por que ninguém cuida de você? E essa daqui é bem interessante, você vê, ó. Por que ninguém cuida de mim? Por que ninguém pergunta se eu tô precisando de alguma coisa? Por que ninguém faz comigo o que eu faço com os outros? Vocês já se perguntaram isso? Porque essa pergunta é bem típica da Mulher Maravilha, de quem quer suprir tudo, de quem está literalmente carregando o mundo nas costas, de quem está carregando os problemas da família inteira, de quem está tentando resolver tudo no trabalho e acaba se prejudicando. Você não tá ouvindo, né? Alguém mais tá com problema no áudio ou é só ela, gente? Vou aqui. Boa noite, tia, tudo bem? Voltou? Já se perguntou, Odete? Pois é. Quando a gente chega nesse ponto de se perguntar, por que ninguém cuida de mim, sabe quem é que não tá cuidando de você? Você mesmo. Você não está cuidando de você. Você está fazendo pelos outros o que você gostaria que alguém fizesse por você, mas ninguém vai falar. Ninguém vai fazer. Ninguém vai cuidar. É você que precisa cuidar de você. E aí eu trouxe algumas soluções, né? Pra gente refletir também. Pra gente observar o que dá pra colocando. Que bom. O que dá pra ir colocando no nosso dia a dia pra gente começar a se livrar dessa síndrome. Pra gente não, se já não estiver com aqueles sintomas, pra gente não desenvolver. E se já estiver com esses sintomas, pra começar a buscar a cura. Porque, gente, existem vários tratamentos para ajudar nas nossas dores, né? Naquilo que o nosso corpo acaba desenvolvendo como enfermidade, como sintoma. Mas a cura, de fato, só vem aqui, ó, da nossa expansão de consciência. Quando a gente entende o que em mim, qual comportamento, qual tipo de pensamento em mim causou aquele problema. Porque nada está fora, tudo está dentro. Tudo que a gente desenvolve no corpo físico foram situações que a gente antes não desenvolveu na nossa mente, não resolveu na nossa mente. E aquilo acabou somatizando no nosso corpo, porque a vida dá um jeito de você parar para olhar para você mesmo. Então tem muita gente aí desenvolvendo várias dores, vários sintomas, várias doenças, para que pare o que está fazendo e olhe para si mesmo. E enquanto não fizer isso, não vai conseguir realmente encontrar um tratamento efetivo, um tratamento que cure, tá? Agora, quando você observa e entende o que você está fazendo, por isso que a terapia é tão maravilhosa, né? Faz a gente enxergar o que está acontecendo. Quando você consegue encontrar isso, aí sim, aí você pode procurar um profissional, porque aí vai ter um efeito maravilhoso, você vai entender o porquê que aquela doença se manifestou, porquê que aquele sintoma se manifestou, e aí você encontra a cura. Até em situações, quantas e quantas situações em que a medicina não dá esperança e as pessoas conseguem melhor qualidade de vida, não é verdade? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode fazer para ajudar muito a se livrar dessa síndrome é uma lista de tarefas. Parece básico, né? Parece meio óbvia, mas é uma coisa que a gente começa a fazer e depois a gente procrastina e deixa para depois e deixa para outra hora. É muito interessante você pegar uma folha e anotar tudo o que você considera sua obrigação. Tudo que dentro da sua casa ficou para você, tudo que no seu trabalho ficou para você, que você concordou com aquilo. Quando você passar isso para o papel, você vai conseguir enxergar se aquilo que está como sua obrigação precisa mesmo ser sua ou se você pode dividir com outras pessoas. E aí você já começa a organizar o seu dia, a sua agenda. Por quê? Primeiro você vai organizar os seus pensamentos. E depois a agenda fica fácil de organizar. Então você faz lá a sua lista, observa todos os seus afazeres, observa tudo que você está levando como obrigação. Depois que você fizer isso, você vê se tem alguma coisa ali que pode ser designada a alguém, se pode ser dividida, se pode ser compartilhada.
Ok, se tem, divida. Se não, não, isso aqui é meu mesmo, é eu que preciso fazer. Ok, então o que que é prioridade? O que que é urgência? O que que na hierarquia eu posso colocar para, sei lá, 1 dia por semana, 2 dias por semana? Normalmente, gente, uma boa organização assim faz com que a gente tenha tempo para nós mesmas, sabe? E aí você observa se você não está fazendo coisas que você não precisa fazer. Se você não está perdendo tempo da sua vida fazendo coisas que não fazem o menor sentido, nem para você, nem para ninguém. Entende? Então, faz a sua lista, delega o que você não precisa ser você, deixa as pessoas fazerem do jeito delas. Não precisa ser do seu jeito, pode ser do jeito delas. Porque se você morrer hoje, fala pra mim, quem é que vai junto com você? Será que alguém vai se jogar dentro do seu caixão para ir junto com você? Não vai. Todo mundo vai continuar vivendo. Todo mundo vai continuar vivendo. Então, por que não deixar as pessoas crescerem enquanto você está aqui, para você ter tempo para você também? Pratique alguma atividade que te dê prazer hoje na sua vida. Pensa rápido, hein? Hoje na sua vida, o que você faz que te dá prazer? O que você gosta de fazer que de fato te dá prazer? Pode ser algum artesanato, pode ser uma ginástica, uma yoga, um pilates, uma meditação, pode ser um trabalho voluntário, pode ser... Minha roupa, sim. Isso. Pensa, o que é que te dá prazer? O que te faz feliz? Separe um tempo para você fazer isso que te dá prazer, isso que te faz feliz. Pode ser estudar, pode ser passear, pode ser sair sozinha, tomar um sorvete, pode ser enfim, não importa o que é. Pensa o que te dá prazer. Ah, Laine, eu gosto mesmo de assistir televisão. Então tá bom, separa um tempo sem celular, sem filho, sem ninguém. Vai assistir aí um filme, uma série, vai acompanhar alguma coisa. Pensa em alguma coisa que de fato te dá prazer. Essa daqui, gente, eu coloquei bem no começo porque eu realmente acho que é fundamental. Invista no seu autoconhecimento. Olha lá, gosta de dançar, olha que delícia. Invista no seu autoconhecimento. Invista em entender quem é você, o que você faz aqui, como você funciona. Sabe? Quando a gente entende como a gente funciona, a gente sai desses padrões impostos pela sociedade. A gente se livra dessas cobranças, dessas autocobranças. Para de sentir culpa, porque a gente começa a entender que eu não tô aqui para salvar o mundo. Ninguém tá aqui para salvar o mundo. A gente vem aqui para ser feliz e fazer a nossa parte. A minha transformação, o meu autoconhecimento, eu estar bem, faz com que impacte em outras pessoas para que outras pessoas se inspirem a ficar bem também. E assim a gente pode sim melhorar esse mundo. A gente não precisa resolver o problema dos outros para que o mundo fique melhor. Porque não vai funcionar assim, né? Se o problema do outro fosse para eu resolver, seria problema meu. Os meus que eu tenho que resolver. Busque ajuda e mude os seus pensamentos, mude a maneira de pensar, sabe? Troca essa maneira antiquada de que a mulher tem que ser tudo, tem que fazer tudo, tem que ir. A gente não tem que ir nada, não. A gente precisa ser feliz. E se alguém gosta de um determinado comida, vai fazer. Gente, é tão livre, é tão bom quando a gente consegue se libertar disso. Elimine... esse daqui, ó. Aprenda a dizer não, né? Que eu já falei lá no começo. Aprenda a dizer não, a entender o que te faz feliz e o que não te faz feliz. Fale sim somente para aquilo que te faz feliz ou para aquilo que você não tem outra escolha. E elimine o julgamento da sua vida. Essas mulheres maravilhas que mais se cobram são também as maiores julgadoras das outras mulheres que já entenderam que não precisam carregar o mundo nas costas. Sabe? São pessoas que julgam as outras. Você viu fulano? Não tá levando o filho para tal lugar. Que Beltrano não tá fazendo isso. Que Ciclano deixou a casa suja. Onde já se viu? A casa dela tá suja. Cara, se a casa é dela, o que você tem com isso? Sabe? Essa crítica, esse poder de julgar as outras pessoas é só uma confissão daquilo que eu gostaria de fazer e que eu não posso fazer.
Então eu acabo apontando para outras pessoas. A gente só enxerga no outro aquilo que a gente tem na gente. Então, quando a gente julga o outro, a gente está falando da gente. Se algo no outro me incomoda, eu preciso olhar para mim. O que em mim eu preciso mudar para que aquilo pare de me incomodar? Não é que não tenha no outro, de repente até tem, mas se está no outro, que diferença faz na sua vida? Então, se a gente conseguir eliminar o julgamento, a gente consegue, meu Deus, deixar a nossa vida tão mais leve. A cobrança que a gente faz para os outros é o mesmo nível da cobrança que a gente faz para si mesmo. Entende isso? Se eu estou cobrando do outro, se eu estou culpando o outro, se eu estou criticando o outro, se eu estou julgando o outro, da mesma maneira que eu faço com o outro, eu faço comigo. O que eu estou fazendo com o outro é só uma projeção. Assim como o contrário também é verdadeiro. Se eu elogio o outro, se eu reconheço no outro as habilidades que ele tem, se eu tenho coragem de reconhecer, agradecer as outras pessoas, eu também estou vendo essas qualidades em mim. O que é maravilhoso, né? Então, se você fizer uma análise aí de você hoje, o que você tem feito mais? Tem criticado e julgado mais ou tem elogiado e agradecido mais? Isso é um grande termômetro para você entender como é que você está se tratando. Porque assim, o que você faz com os outros, você está fazendo consigo mesmo. Exato. Próximo. O nosso papel não é, de fato, não é carregar ninguém nas costas, ninguém. Talvez nem a gente mesmo, né? É viver um dia de cada vez. É aceitar o passado do jeito que foi. Bom, até aqui eu entendi que eu tava carregando todo mundo nas costas, mas daqui pra frente eu vou fazer diferente. E é um dia de cada vez. Para que daqui pra frente eu possa fazer o quê? Olhar os meus objetivos. Se eu te perguntar agora qual que é o seu objetivo para daqui 5 anos, você tem um objetivo pessoal? É importante que o casal tenha objetivos juntos, né? Eu falo isso em várias lives. Objetivos em comum para um casal é fundamental para que esse casal permaneça juntos. Mas eu também preciso ter objetivos pessoais, individuais. Porque são esses objetivos individuais que vai me manter a minha individualidade. Vai manter o meu poder pessoal, vai manter a minha feminilidade. E eu também permito que o outro tenha os objetivos pessoais dele, a individualidade dele, que ele tenha o poder pessoal dele. Isso tá muito mais leve, gente, do que querer carregar tudo, resolver tudo, saber de tudo, saber onde é que tá tudo e quem fez tudo. Que peso, hein? Vamos combinar. Bem, de tudo que eu trouxe aqui, fez sentido para vocês? Me conta. Vocês conseguiram identificar, ou em vocês, ou em outras pessoas, essa síndrome da Mulher Maravilha? Conseguiram ver algumas coisas aí que podem ser mudadas, que podem ser adaptadas a partir de agora? Coloca aí se tiver alguma pergunta. Você quer daqui 5 anos? Ai, que delícia, eu vou te visitar, Beth. Você vai estar morando na praia, eu vou lá te visitar você. Enquanto vocês escrevem aí, anotem, eu vou contar uma historinha que eu ouvi hoje que eu achei muito interessante. Aliás, foi a minha prima que compartilhou no grupo e eu achei muito bonita. Um discípulo, né? Um moço jovem, como eu me vejo daqui 5 anos, te conto. Tem que fazer uma live inteira para falar disso, Thiago. Bom, existe um discípulo, um jovem rapaz, procurou um sábio, porque ele estava com alguns problemas que ele não estava conseguindo resolver, ele não estava conseguindo ver solução, e ele precisava de ajuda, então falaram que aquela pessoa, aquele sábio, poderia ajudá-lo, e ele foi até esse sábio. E quando ele chegou lá, ele contou a história para o sábio pediu a mão dele, colocou um punhadinho de sal na mão dele, pegou um copo com água e falou, coloca o sal. E ele colocou o punhadinho de sal dentro daquele copo e o sábio mexeu e pediu para ele tomar. Ele bebeu a água e fez uma careta e o sábio falou, como tá? Ele falou, muito ruim, muito forte, muito salgado, muito ruim. Aí ele falou, ok, agora vem aqui. Aí foi, colocou o mesmo tanto de sal dentro da mão do rapaz e falou, venha comigo. E foram caminhando até um lago que tinha próximo da casa do sábio. E o sábio falou, joga o sal agora. E ele foi e jogou aquele sal na água do lago. E ele falou, agora beba.
Aí o menino não entendeu nada, né? Foi lá, baixou, pegou na mão a água e bebeu. Ele falou, como está? Tá gostosa. Porque não mudou, né? Imagina, um punhadinho de sal dentro de um lago, não fez diferença nenhuma. Ele falou, pois é isso que acontece. Não seja o copo, seja o lago. Então, às vezes, a gente está vendo o nosso problema tão grande, por quê? Porque nós estamos sendo o copo. Nós estamos dando muita atenção para aquele problema. Nós estamos colocando nossa energia toda naquele problema. A gente fica tão cego olhando para aquilo que a gente não consegue enxergar nada de que tem de bom em volta, em outros campos da nossa vida. Se a gente vira o lago e não o copo, a gente, claro, entende que tem um problema e que precisa ser resolvido, mas a gente também não deixa de olhar para as coisas boas que estão acontecendo. A vida é muito boa. Existem muitas pessoas boas ao nosso redor, pessoas que a gente pode reconhecer, que a gente pode elogiar, que a gente pode agradecer. Existem situações que a gente tem para relembrar, existem memórias boas, existe tanta coisa para a gente agradecer a Deus, a nossa vida, a nossa saúde, o nosso ar, né? Quantas vezes eu já falei isso para vocês sobre como eu sou grata com essa conexão que nós temos hoje. Olha só que lindo, hoje, quarta-feira, que horas são? Deixa eu ver aqui que horas são. 9 e 10 da noite e eu tô aí dentro da casa de vocês e vocês estão aqui comigo dentro do meu escritório e a gente tá batendo um papo ao vivo. Olha que coisa mais interessante. Não fui eu que fiz esse celular, não fui eu que inventei a internet, né? Mas não fui eu que inventei a lâmpada. E olha só, a gente tá usufruindo coisas que pessoas fizeram para o nosso bem. Então tem muita coisa boa pra gente agradecer. E se a gente coloca o nosso foco nas coisas boas, a gente consegue passar pelas dificuldades e passar pelas sintomas e resolver os nossos problemas de uma maneira muito mais agradável. Gente, eu não sei se vocês... É isso aí, tia. Eu não sei se vocês aqui já participaram do grupo da gratidão. Vai começar um novo grupo da gratidão, o número 19, né? Onde eu compartilho os áudios da Rhonda Byrne. É um grupo gratuito e são 30 dias de grupo, onde todos os dias eu coloco um áudio, um exercício novo para desenvolver a gratidão. Então, se alguém aí tiver interesse de participar, pode me mandar um direct, tá? Que eu adiciono ou eu mando o link para vocês entrar. Vai começar no domingo, dia 8/8/2021, ok? Esse próximo grupo. Bom, gente, acredito que era isso, a mensagem que eu anotei, que eu queria trazer para vocês. Vamos nos analisar diariamente para a gente ser humano, para a gente se permitir errar, para a gente se permitir cair e levantar. Nós não somos deuses, né? Nós temos um Deus que nos cuida, na verdade. Então, o que é para nós, vamos resolver. O que não é, vamos deixar, vamos virar lago, vamos deixar aí. E vamos nos cuidar. Vamos tirar esse tempo pra gente, vamos olhar pra gente, vamos se encher de nós. Olhar pra gente, cuidar dessa criança interior aqui, ó, que às vezes também precisa de colo, né? E isso tudo faz com que a gente fique mais feliz, viva mais feliz. Muito obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe grandemente o resto da semana e o final de semana. Na quarta-feira que vem nos vemos novamente, tá bom? Beijo, gente. Obrigada. E semana que vem eu espero vocês. Tchau!